E se ser contemporâneo não for estar na moda, mas enxergar aquilo que ninguém quer ver no presente? No vídeo de hoje a gente vai explorar uma visão diferente do que é ser contemporâneo, longe das modas passageiras e das tendências digitais. Vamos entender por que quem se sente deslocado talvez esteja mais alinhado com o seu tempo do que imagina. Meu nome é Ana e aqui no canal Leituras em Série falamos sobre livros, leituras e literatura. Bora lá? O que significa ser contemporâneo? Certamente não utilizar o filtro mais novo do TikTok. Giorgio Agamben foi um filósofo italiano nascido em Roma em 1942 que ficou conhecido por suas obras que cruzam teologia, filosofia, literatura e etc. Discípulo indireto de Heidegger e interlocutor crítico de Michel Foucault, o Giorgio Agamben ficou conhecido pela sua teoria de estado de exceção, mas aqui nós vamos falar de outro tópico muito importante também da obra dele, que é a sua crítica ou seu discurso sobre o tempo. No seu ensaio O que é contemporâneo, ele começa já subvertendo a lógica. Contemporâneo não era aquele que está totalmente alinhado ao seu tempo, mas pelo contrário, é aquele que vê a escuridão do seu tempo, que vê os problemas do seu tempo, que está desalinhado com a sua atualidade. Então, o contemporâneo é aquele que está fora do compasso do seu tempo, é aquele que não se encaixa completamente no seu tempo, como vimos nesse trecho aqui. Neste ponto, gostaria de lhe propor uma segunda definição de contemporaneidade. Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para aquele que deles experimenta as contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é justamente aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. Parece paradoxal, mas veja que faz sentido. Pense aí no Kafka, que naquele momento em que ele viveu, ele escrevia sobre burocracia, sobre opressão, sobre diversos assuntos os quais as pessoas não davam bola. Hoje, se a gente pensar, ele é uma leitura quase que obrigatória para a gente entender esse mundo pós-pandemia ou pós-Google, em que a gente tem diversos robôs, diversos formulários, diversas burocracias que não nos levam para lugar nenhum. É como aquele livro do Castelo. Parece que através desses formulários, desses chatbots, a gente nunca chega a uma resposta satisfatória. Então, essa sensação de potência diante dessa máquina abstrata que nos governa foi algo que o Kafka já estava falando antes e que agora a gente vê com outros olhos, e Kafka nos ajuda a refletir sobre essa situação. Ou seja, Kafka não combinava com a sua época e por isso enxergava com tanta clareza aquele momento. Agamben também utiliza uma imagem muito poética e muito bonita, na minha opinião, que é a luz das estrelas mortas. Então, quando você olha para o céu, muitas vezes aquela luz daquela estrela é uma luz de uma estrela que já morreu há milênios, mas que continua, de certa forma, atuando no presente, sabe? É como se o passado estivesse ainda atuando no presente quando a gente encara isso como uma metáfora. E ser contemporâneo é também perceber isso. É perceber que existem aspectos, que existem situações do passado que continuam atuando no presente, seja no seu presente ou seja no presente do mundo inteiro. Ou seja, existe muita coisa nova no presente que na verdade é um passado, né? Pode ser até mesmo escombro, não no sentido pejorativo, mas a junção de diversas coisas do passado reembalada com a nova embalagem e dita como nova. Vamos pensar outros exemplos voltados aí para distopias tecnológicas. Black Mirror pode ser em 1984 com Wi-Fi. ChatGPT sendo comparado a Frankenstein. A fábula de Prometeu com IA. Agamben vai falar um pouco disso nesse trecho aqui. Perceber no escuro do presente essa luz que procura nos alcançar e não pode fazê-lo, isso significa ser contemporâneo. Por isso os contemporâneos são raros. E por isso ser contemporâneo é antes de tudo uma questão de coragem, porque significa ser capaz não apenas de manter fixo o olhar no escuro da época, mas também de perceber nesse escuro uma luz que é dirigida para nós, distancia-se infinitamente de nós. Ou ainda, ser pontual no compromisso ao qual se pode apenas faltar. Uma pessoa contemporânea, portanto, não é aquela que está em dia com a moda, não é aquela que está em dia com todas as tendências atuais. Ela pode até conhecer e ela pode até consumir, mas ela precisa ter o senso crítico, que é algo que eu falo sempre aqui. Você ter o senso crítico para enxergar a sua realidade, enxergar os pontos de atenção, os pontos escuros, como o próprio Giorgio Agamben fala aqui. E o que seria um ponto escuro, Ana? Um exemplo. A gente está falando de estética, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando das pessoas cuidarem de si próprias. Mas qual é o limite da saúde? O quanto que a gente tem que estar sempre preocupado com não envelhecer?
Ou seria o envelhecer com saúde? Acha bonito esses procedimentos estéticos que as pessoas fazem para ficar cada vez mais parecidas umas com as outras? Ou simplesmente foi porque você recebeu tantas informações, tanta influência digital sobre isso, que você praticamente mudou o seu gosto e você sequer percebeu? Isso que é influência, né, no final das contas. Enfim, olhar para a nossa contemporaneidade e pensar, eu gosto disso de fato ou eu fui influenciada? Será que eu estou enxergando o meu tempo ou estou sendo deixada levar por esse tempo sem sequer pensar criticamente? Em Meia Noite em Paris, a gente tem um carinha que vai encontrar os autores de 1920. Os autores de 1920 queriam ter vivido naquela época da Belle Époque e o próprio carinha queria ter vivido na época dos autores de 1920. Então a gente observa que ninguém está satisfeito com o tempo que vive. E para George Agamben isso não é nostalgia, e sim uma incapacidade de lidar com o presente. E se a gente é incapaz de lidar com o presente, a gente também vai ser incapaz de enxergar os nossos pontos de atenção, como eu comentei agora. Então essa palavra contemporâneo que todo mundo encara como atualidade, para George Agamben é o contemporâneo que interrompe o fluxo de normalidade da coisa. É aquilo que é para causar estranhamento, que é para te mostrar que tem algo fora do lugar, é para te mostrar a escuridão em meio a tanta luz. Clarice Lispector, no auge do modernismo engajado, resolveu publicar Perto do Coração Selvagem, que é um romance super introspectivo, super com fluxos de consciências, e você se pergunta, caramba, por que ela fez isso? Ora, ela estava enxergando algo que as pessoas naquele momento não estavam enxergando, e por isso que ela conseguiu, portanto, publicar essa obra e mostrar uma nova faceta daquele tempo. Então ela estava fora de moda, com certeza, para os padrões do momento, mas se formos considerar essa definição de contemporâneo, com certeza não. Um outro exemplo foi Van Gogh, que só foi reconhecido depois de morto, porque suas pinturas eram consideradas inadequadas, muito coloridas, muito modernas para a época. E se você também se sente fora do seu tempo, talvez você esteja pensando mais do que deveria. E se você quiser continuar esse caminho, eu recomendo você conhecer o clube Leituras em Série. Cada temporada nós mergulhamos em um tema. A primeira temporada foi sobre distopias e essa segunda temporada vai ser sobre autores contemporâneos. Leitura com profundidade, tem aula gravada, tem aula ao vivo, tem material extra para você com certeza entender tudo sobre o livro e uma comunidade super engajada para você conversar sobre eles. É claro também que eu não poderia deixar de dizer, você também recebe um mimo direto na sua casa, o kit leitor fora de série. A nova turma vai iniciar em julho e se você quiser saber mais informações, clica aqui no link da descrição e também no primeiro comentário fixado. Agamben traz uma imagem interessante que é como se o contemporâneo estivesse vendado pela luz, é como se visse só escuridão no presente. E eu não acho que é tão assim. Eu acredito que você consiga sim ver coisas muito boas no seu presente, mas você não pode, eu acho que é esse o ponto que eu concordo com Agamben, você não pode se deixar levar 100% pelo seu tempo. Você precisa ter um olhar crítico sobre o seu tempo, porque existem modas passageiras, existem pensamentos atuais, os quais você não precisa compactar, ainda que seja fruto do seu tempo. Então, um exemplo, como eu falei, as cirurgias malucas, você não precisa compactar com o estilo de vida de ficar tomando banho frio 5 horas da manhã, se não for para você. Você não precisa compactar com o estilo de ler 50 livros por ano, se você consegue ler 10 livros com qualidade, porque no final das contas, a qualidade é muito melhor que a quantidade. Se você lê bons livros com seu ritmo, com calma, por que você vai ler 50 livros rápidos se no final do ano você vai dizer assim, é sobre o que essa aqui? Machado de Assis, no século XIX, em que tudo era naturalismo, ou que tudo que era esse exagero, ele meteu de um casmurro e falou assim, ó gente, peraí, vamos botar uma ironia aqui, uma criticazinha aqui, que eu acho que tá faltando. Mortimer Adler ensina que ler um livro é você conversar com a pessoa mais inteligente que você. E para você extrair isso de uma melhor forma, você precisa fazer boas perguntas. E levando esse pensamento, esse raciocínio para o contemporâneo, para o passado, imagine que o passado é como se fosse um livro em que você vai conversar com ele e para extrair as melhores respostas, talvez, mas também entender quais situações esse passado já passou e que você pode passar e o que você pode aprender com ele. E para isso você precisa ter um olhar crítico e fazer boas perguntas, como bem Mortimer Adler diz nesse trecho aqui. Dado que toda leitura consiste em uma atividade,
Então toda leitura tem de ser ativa. A leitura totalmente passiva é algo impossível, afinal, não conseguimos ler com os olhos paralisados e com a mente adormecida. Por conseguinte, ao compararmos a leitura ativa com a leitura passiva, nosso objetivo será mostrar que a leitura pode ser mais ou menos ativa e, ademais, que quanto mais ativa, tanto melhor. Quanto maior a extensão e o esforço na leitura, tanto melhor será o leitor. Quanto mais o leitor exigir de si próprio e do texto que estiver lendo, tanto melhor será. A Gama vai mostrar isso, que o leitor contemporâneo, seja um leitor da própria vida ou leitor da própria atualidade, não é passivo. Ele precisa estar com os olhos atentos e com a cabeça atenta também. Vivemos em um tempo que tem fobia do presente. Nós estamos vivendo agora e ao mesmo tempo nós temos fobia dele. Imediato, rápido e descartável, enquanto que a Gama diz, calma, olhe direito, reflita, mastigue 10, 20 vezes e só depois você engole e reflete. Um sintoma claro de contemporaneidade é você pensar que às vezes um livro de 200 anos atrás, um autor que nem mais existe, te entende muito mais do que um autor best-seller, do que às vezes um autor contemporâneo. E isso é um sintoma de contemporaneidade, é quando você enxerga as luzes, as trevas do seu tempo. No final das contas, ser contemporâneo é um desafio e é uma escolha. É não ceder à pressa do momento, é não se deixar ofuscar pelas luzes do agora. Enfim, é resistir ao nosso tempo com lucidez. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e não esquece de conferir esse videozinho aqui em que eu falo sobre como formar um imaginário forte. E eu te vejo no próximo vídeo.